A Bíblia foi adulterada? De um lado, tem gente que afirma com certeza. Ela foi modificada ao longo dos séculos, traduzida errado e até manipulada pela igreja. E sendo sincero, isso parece fazer sentido. Afinal, são milhares de anos, diferentes idiomas, cópias feitas à mão. Mas do outro lado, existem estudiosos que dizem exatamente o contrário, que a Bíblia é um dos textos mais preservados da história, com milhares de manuscritos antigos que permitem verificar o conteúdo com precisão. Então, qual lado está certo? A Bíblia foi realmente alterada? Ou essa ideia não se sustenta quando olhamos as evidências? Hoje você vai ver os dois lados e decidir por si mesmo. Se a Bíblia foi adulterada, então como explicar um fato curioso? Hoje existem mais de 5.000 manuscritos antigos do Novo Testamento, alguns datados de poucos séculos após os acontecimentos. Agora pensa comigo, se alguém tivesse tentado mudar o conteúdo, como faria isso com milhares de cópias espalhadas em regiões diferentes? E mais, muitos desses manuscritos foram encontrados em lugares totalmente separados, como se fossem peças de um quebra-cabeça espalhado pelo mundo. Coincidência ou evidência? Mas ao mesmo tempo, existe um outro ponto. Sim, existem diferenças entre alguns manuscritos. Palavras trocadas, pequenas variações, erros de cópia. Então, deixa eu te perguntar. Isso prova que a Bíblia foi adulterada ou prova que ela foi copiada por humanos? E aqui entra algo ainda mais profundo. Mesmo com essas variações, a mensagem central continua a mesma. Agora pensa, se alguém tivesse realmente tentado mudar a Bíblia, não mudaria justamente a mensagem principal? Ou será que o que chegou até nós é de fato fiel ao original? E tem mais um detalhe que pouca gente fala. Os chamados manuscritos do Mar Morto mostraram que textos do Antigo Testamento foram preservados por séculos, com uma precisão impressionante. Então surge outra pergunta. Estamos diante de um texto corrompido ou de um dos documentos mais preservados da história? No final, a pergunta não é só histórica, é pessoal. Você acredita que a Bíblia foi alterada ou que ela foi preservada? E por quê? Comenta aqui, eu quero saber o que você pensa. Pois vamos juntos refletir em um dos mistérios da história humana. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Brincadeira pessoal, foi só para quebrar o gelo. Quais fatos verdadeiros temos contra a manipulação da Bíblia e por que seria manipulada? Vamos olhar os fatos, sem filtro. Primeiro, o lado que levanta dúvidas. A Bíblia não caiu pronta do céu. Ela foi escrita ao longo de séculos, em línguas diferentes como hebraico, aramaico e grego. Agora pensa, quantas chances existem de erros acontecerem nesse processo? Além disso, durante muito tempo, os textos eram copiados à mão, e sim, existem variações entre manuscritos. Alguns trechos, inclusive, são debatidos até hoje por estudiosos, como o final do Evangelho de Marcos. Então deixa eu te perguntar, se existem diferenças? Até que ponto podemos ter certeza absoluta de cada detalhe? E tem mais. Ao longo da história, decisões importantes foram tomadas sobre quais livros fariam parte da Bíblia. Eventos como o Concílio de Nicéia levantam uma questão. Será que houve influência humana nesse processo? Agora vamos para o outro lado. A Bíblia é, disparado, um dos textos antigos mais bem documentados da história. Só do Novo Testamento existem milhares de manuscritos, muito mais do que obras clássicas como as de Homero ou Platão. E aqui vem algo impressionante. Mesmo com milhares de cópias, a grande maioria das variações são pequenas. Erros de ortografia, ordem de palavras, nada que mude a mensagem central. Agora pensa comigo, se fosse realmente adulterada, não esperaríamos mudanças maiores? E tem mais uma descoberta que chamou a atenção do mundo. Os manuscritos do Mar Morto mostraram que textos do Antigo Testamento foram preservados por mais de 1.000 anos com uma consistência surpreendente. Isso levanta outra pergunta. Como um texto conseguiria atravessar séculos com tão poucas mudanças significativas? Então, no fim, temos dois cenários. Um texto antigo, copiado por humanos, com pequenas variações. Ou um texto que, apesar disso, foi preservado com um nível de precisão incomum para a época. Agora, a pergunta não é mais só histórica, é lógica. As diferenças provam que a Bíblia foi corrompida? Ou provam que temos transparência suficiente para analisar sua preservação? E você? O que isso te faz pensar? A Bíblia é um livro alterado, ou um livro cuidadosamente preservado ao longo da história? Quero saber sua opinião nos comentários. Por volta do ano 50 d.C., começam a circular os primeiros escritos do Novo Testamento,
cartas como as de Paulo de Tarso, enviadas para comunidades cristãs. Décadas depois, entre aproximadamente 70 e 100 d.C., são escritos os evangelhos que relatam a vida de Jesus. Agora pensa, isso aconteceu muito próximo dos eventos originais. Será que isso aumenta ou diminui a confiabilidade? Avançando no tempo, por volta do ano 125 d.C., temos um dos registros mais antigos já encontrados, o chamado Papiro Islands, um fragmento do Evangelho de João. Ou seja, menos de 100 anos depois dos acontecimentos, já existiam cópias circulando. Coincidência ou evidência histórica? Agora vamos para o século IV. No ano 325 d.C., acontece o Concílio de Nicéia. Muita gente afirma que foi ali que a Bíblia foi definida ou até alterada. Mas será que foi isso mesmo? Ou esse é um entendimento simplificado de algo muito mais complexo? Ainda nesse período, surgem códices importantes, como o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus, manuscritos quase completos da Bíblia. Agora pensa comigo, se esses documentos existem até hoje, não seria possível comparar versões e identificar mudanças? E então, chegamos a 1947. Um dos achados arqueológicos mais impactantes da história, os manuscritos do Mar Morto, textos do Antigo Testamento que ficaram escondidos por mais de 1000 anos. E quando comparados com versões posteriores, mostraram uma semelhança impressionante. Agora para e reflete, como um texto atravessa séculos assim, sem mudanças significativas na sua mensagem, mas ao mesmo tempo, sabemos que existem variações entre manuscritos. Sabemos que houve cópias manuais, sabemos que houve decisões humanas ao longo da história. Então surge a pergunta mais importante de todas. E se a Bíblia tivesse sido adulterada em sua essência, como nós saberíamos? E por outro lado, se ela não foi adulterada, como podemos ter certeza disso se tudo que temos hoje exige, em algum nível, fé? No fim, não é só sobre história, é sobre o que você decide acreditar diante das evidências. Bom, uma ideia que não pode ser questionada, pode não ser uma verdade. Agora vamos encarar um ponto que muita gente evita. A Bíblia, como conhecemos hoje, passou por um processo histórico. Ela foi escrita, copiada, traduzida, organizada e sim, selecionada. Não existia uma Bíblia completa desde o início. Durante séculos, diferentes textos circulavam entre comunidades. Alguns foram aceitos, outros foram rejeitados. Agora pensa comigo. Quem decidiu o que entrava e o que ficava de fora? E mais importante, com base em quais critérios? Ao longo da história, líderes religiosos tiveram influência, instituições tiveram poder e decisões foram tomadas. Então surge uma pergunta incômoda: até que ponto essas decisões foram puramente espirituais e até que ponto foram humanas? E tem mais, se cópias eram feitas à mão, se traduções dependiam de interpretação, se contextos culturais mudavam, será que pequenas mudanças poderiam ter acontecido ao longo do tempo? E se aconteceram, quem garante que foram apenas pequenas? Agora vai mais fundo. Se um texto é considerado sagrado, isso impede ele de ser alterado por pessoas? Ou será que, justamente por ser tão poderoso, ele poderia ter sido alvo de controle, ajustes ou até manipulação? Não estou dizendo que foi, mas também não dá para dizer que é impossível. Então deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você acredita que a Bíblia não foi manipulada? Porque você analisou profundamente os fatos? Ou porque essa ideia nunca foi realmente questionada? E mais, se alguém discorda de você, isso automaticamente torna essa pessoa errada? Ou será que existem pontos que ainda precisam ser debatidos? Agora eu quero saber de você, de forma sincera. Você que acredita que a Bíblia não foi manipulada, tem um bom argumento contra tudo isso? Ou apenas sentiu raiva e vontade de defender a sua opinião? Sabe? No fim, talvez a pergunta não seja simplesmente: a Bíblia foi adulterada ou não? Talvez a pergunta seja outra. O que você faz com tudo isso que acabou de ouvir? A intenção desse vídeo não foi provar nada, até porque, será que existe alguma verdade absoluta que pode ser provada de forma incontestável para todo mundo? Ou sempre vai existir espaço para dúvida, interpretação e escolha? Agora deixa eu te fazer duas perguntas diretas. Se você acredita que a Bíblia não foi adulterada, porque você tem fé, então por que ainda busca provas? E você, que não acredita que a Bíblia é um livro divino,
Por que sente a necessidade de refutar quem acredita? No fim, talvez não seja só sobre evidências, talvez seja sobre aquilo que cada um decide aceitar como verdade. Porque a fé não nasce da prova. A fé nasce daquilo que você escolhe crer, mesmo quando nem tudo pode ser explicado. Como está escrito, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então talvez crer na Bíblia não seja apenas uma questão histórica, seja uma questão de fé. Agora eu quero te ouvir. O que você pensa sobre tudo isso? Deixa seu comentário. E se esse conteúdo te fez refletir, deixa o like e segue o canal. E mais do que isso, ajuda a gente a melhorar. Comenta temas que você quer ver aqui, o que podemos evoluir. Até as críticas são bem-vindas, porque é assim que a gente constrói um bom conteúdo. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima.